Olá, sejam bem-vindos ao canal Mulheres Cristãs. Me chamo Carla Roberta e hoje vamos falar sobre uma história de uma mulher que não era de Israel, não era uma mulher do povo de Deus, mas foi uma mulher muito abençoada por Deus. Quer saber quem é essa mulher? Então fica comigo nesse vídeo. E a mulher de hoje que nós vamos falar, uma mulher que foi extremamente usada por Deus e antes de ser usada por Deus, uma mulher muito temente a Deus. Eu estou falando de Ruth. Então, se você não conhece a história de Ruth, você vai saber um pouquinho da história dela agora. Ruth era uma mulher moabita. Então, ela vivia na cidade de Moabe, de Belém. Saiu Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. Lá, um dos filhos de Noemi conheceu Ruth, então eles se casaram. Houve uma tragédia nessa família que morreu o pai e depois morreu os 2 filhos. Ou seja, ficaram 3 mulheres viúvas em uma casa, sem sustento, sem renda nenhuma. Então Noemi se viu completamente desamparada e perdida. Noemi fica sabendo que em Belém, que no período que ela foi para Moabe, Belém é uma cidade que estava passando por uma crise muito grande. Noemi, para fugir da crise, vai para Moabe. Mas nesse período, Noemi fica sabendo que Belém já está com fartura, né? As plantações lá, a colheita está sendo muito boa, Deus tem abençoado seu povo com fartura. E aí ela fala com as suas 2 noras, Orfa e Ruth, e diz que vai voltar para Belém. E todas ali estavam decididas a voltar. Então, ou seja, todas as 3 arrumaram suas coisas, se prepararam para a mudança e já tinham partido. Observe e tente imaginar essa cena. As 3 já prontas de mala feita, a caminho de Belém. E do nada, tem aquele de repente, aquele do nada que aparece nas nossas vidas, pois foi isso que aconteceu. Do nada, Noemi se dá conta que não tem necessidade das 2 noras a acompanhar. Então ela vai, se dirige para Ruth e Orfa e diz: minhas filhas, eu sei do amor que vocês têm por mim, sei do cuidado que vocês tiveram, do amor que vocês tiveram com os meus filhos, mas não é certo que você vá, porque Deus está me punindo, então não é certo que vocês também vão nesse caminho. Eu aconselho a vocês que fiquem, minhas filhas. Fiquem com a mãe de vocês e construam a sua vida, reconstruam a sua vida. E as 3 se abraçam e choram e diz: nós não vamos te deixar. Noemi mais uma vez tenta abrir os olhos dela e ela diz assim o seguinte: minhas filhas, se hoje eu arrumasse alguém para me casar, vocês iriam esperar eu ter filhos? E se esperar esse menino crescer para vocês casarem? Vocês têm ideia do que vocês estão fazendo? Eu não tenho condições de ter filhos, eu não tenho mais estrutura, eu não sou muito velha para me casar. Então eu não tenho condições de dar um futuro para vocês. Vocês vão viver eternamente assim, viúva, sem ninguém, vocês são muito novas. Quando Noemi, ela tenta trazer a visão de um futuro incerto, de um futuro que não tem muita perspectiva, um futuro que as meninas olharam e não viram muita esperança. Orfa decide então ficar. Ela fica com a sua família. Ela se despede de Noemi, abraça, dá um beijo, chora, mas ela decide ficar. E você quer saber um pouco também da história de Orfa? Então olha, me acompanha aqui, continua, se inscreve no canal, tá? Deixe aqui o seu like e vocês vão ver nos próximos vídeos sobre a história de Orfa, tá? Que hoje nós vamos falar só de Ruth, mas
vai chegar a vez de Orfa, tá? Então, se vocês querem saber um pouco da história de Orfa, então vocês ficam aqui me acompanhando nos vídeos. Me acompanha também aqui no Instagram, porque eu sempre vou estar dando lá algumas dicas e algumas coisas quando é que os vídeos vão ser lançados. E a gente pode estar trocando ideias e lá no Instagram também eu vou estar falando algumas coisas interessantes sobre o canal. Então, é interessante também que vocês me acompanhem lá no Instagram. Ruth diz, eu vou ficar com você. E Ruth não sai do pé de Noemi. Noemi diz, minha filha, olha, Orfa já foi, siga o caminho dela, é melhor para você. Uma coisa muito interessante que Ruth diz assim, não insista, eu vou com você. Onde pousares, pousarei, o teu Deus será o meu Deus. Se onde você morrer, lá também eu serei sepultada. E ela decide partir com Noemi. Então veja que determinação de Ruth. Veja que garra de Ruth. Mesmo Ruth não sabendo do que a esperava. Ruth não sabe nada, Ruth nem conhece Belém. Ruth não conhece muito sobre a história daquele povo, só apenas o que Noemi passa para ela. Mas acredite, o que Noemi passou é suficiente para que Ruth se agarre e tenha fé. E acredite e não tema ao futuro. Você vai continuar caminhando por fé ou você vai dar ouvidos à razão? Quem caminha por fé não pode caminhar por vista. Então não se iluda com aquilo que os teus olhos estão vendo. Muitas vezes nós olhamos uma situação e achamos ela muito difícil e nós achamos que não vamos conseguir. É a fé que vai te dar ousadia para trilhar esses caminhos que você desconhece. Lembra do pequeno Davi? Pois é, foi a fé que fez ele vencer o grande Golias. Sem fé, nós não podemos chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que não vemos. Você está caminhando por fé. Você não precisa daquilo que os olhos veem. Você não precisa das razões que confrontam a sua fé. Faça igual a Ruth. Não dê. Ah, minha filha, mas eu não posso casar, mas eu vou. Ah, minha filha, mas eu não sei onde eu vou morar, mas eu vou com você. Eu não sei como é que eu vou me sustentar. Não insista. Eu vou. E aí você vai fazer a mesma coisa quando você for confrontada com as verdades que vai bombardear a promessa de Deus para a sua vida. E você, quando chegar essas muitas vozes bombardeando a sua fé, você vai dizer, não insista, eu vou em direção ao meu chamado, eu vou em direção àquilo que Deus preparou para mim, eu vou em direção daquilo que está preparado, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não conseguindo enxergar, no momento eu não entendo, mas eu vou. E não insista, porque eu vou. E Ruth foi. E grandes coisas aconteceram na terra de Belém. Mas aí, para vocês saberem o que aconteceu na terra de Belém, vocês precisam me acompanhar no próximo vídeo. Então, se você ainda não ativou aqui as notificações, ativa as notificações, senão você vai perder o que foi que aconteceu em Belém com Ruth e Noemi. E Deus surpreendeu as duas. Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente ver o que foi que Deus fez na vida de Ruth e de Noemi. Então, que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.